A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 15, que diz assim: procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que verso maravilhoso para todo obreiro, para todo pregador do evangelho é esse: procura apresentar-te a Deus aprovado. Quero falar no dia de hoje de 7 elementos aprovados por Deus. 7 elementos aprovados por Deus, começando com esse verso. O primeiro daqui está logo no verso 15, como obreiro. O obreiro tem que ser aprovado por Deus. Se o obreiro não for aprovado por Deus, ele vai causar escândalo, vai causar mancha no evangelho, vai causar uma série de problemas. Todo obreiro, todo aquele que deseja a obra do episcopado, excelente obra deseja, mas convém que o obreiro seja aprovado por Deus, que ele procure se apresentar aprovado por Deus. Olha só, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro aprovado por Deus. E aqui ainda no verso diz o seguinte, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, ele tem que ser um excelente manejador da palavra de Deus, ele tem que conhecer a palavra de Deus, ele deve amar a palavra de Deus, e ser um excelente pregador. Então ele vai ser um obreiro aprovado e deve ser um pregador aprovado. Infelizmente, hoje, quando a gente ouve certos pregadores, não sabe nem a que ponto ele quer chegar na pregação. A pregação dele, às vezes, é uma pregação que não tem pé nem cabeça. Tem outros pregadores que só quer comover o púlpito, mexer com as emoções do púlpito. E isso não é ser um pregador aprovado. Pregador aprovado é aquele que tem uma palavra de Deus e que leva o povo e dá-lhe o alimento. Então, olha só nesse verso nós encontramos dois elementos que tem que ser aprovado por Deus. Primeiro, como obreiro. O obreiro deve ser um obreiro aprovado por Deus. Segundo, como pregador, que maneja bem a palavra da verdade, que é um bom pregador, que é um pregador aprovado. Então ele tem que ser aprovado como obreiro e pregador aprovado por Deus. Então procura te apresentar a Deus aprovado, primeiro como obreiro, segundo como pregador, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos ao livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 22. Essa é a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Olha que Pedro diz: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez, ele fez por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então temos aqui o varão aprovado por Deus, obreiro aprovado, pregador aprovado, varão aprovado por Deus, como foi Jesus Cristo, aprovado por Deus. Vamos à carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 16, Romanos capítulo 16, nós temos a maior lista de saudação no Novo Testamento. E diz assim, verso 10, saudai a Apeles, aprovado em Cristo,
saudai-os da família de Aristóbulo. Se nós lermos o verso 9, diz: saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. Cooperador em Cristo é Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Aprovado o quê? Aprovado como cooperador. Esse Apeles era um cooperador da obra de Cristo. E Paulo faz questão de mencionar ele como aprovado em Cristo. Então temos aqui o cooperador aprovado, o obreiro aprovado, o pregador aprovado, o varão aprovado, o cooperador aprovado. Quando nós cooperamos na obra de Deus, devemos ser um cooperador aprovado por Deus, como Apeles era aprovado em Cristo Jesus. Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 18. 2 Coríntios 10, verso 18. Lemos assim: porque não é aprovado. Vamos ver quem não é aprovado. Quem a si mesmo se louva. Cuidado com essas pessoas que gostam de ficar louvando a si mesmo. Não é aprovado, mas sim aquele quem o Senhor louva. É quem o Senhor louva que é aprovado. Então, temos aqui o louvor aprovado. Aprovado por Deus. Deus louvando a pessoa. Não é a pessoa que auto se louva, que fala bem de si mesmo. Deixa Deus louvar a pessoa. O louvor aprovado. 2 Coríntios, ainda 13, verso 7, o apóstolo diz: ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Outro contexto de aprovado e reprovado aqui pelo apóstolo Paulo, e ele está falando de fazer o bem e fazer o mal. Então temos aqui as ações aprovadas. As ações aprovadas é fazer o bem. Quem faz o mal vai ter as suas ações reprovadas. O obreiro aprovado, o pregador aprovado, o varão aprovado, o cooperador aprovado, o louvor aprovado, aquele a quem Deus louva, as ações aprovadas. E para terminar, vamos à carta de Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo 4. 1 Tessalonicenses 2:4 lemos: mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho não fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Deus que prova o nosso coração. Temos aqui o coração aprovado. Como Paulo diz, fomos aprovados de Deus, porque Deus prova o coração e vê o coração. Então temos o coração aprovado. 7 elementos aprovados por Deus: o obreiro aprovado, o pregador aprovado, o varão aprovado, o cooperador aprovado, o louvor aprovado, as ações aprovadas, o coração aprovado. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no menu, vai aparecer 240 pastas, com um total de mais 6.930 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.